Brasilinas e brasilinos, segurem-se nas suas respectivas cadeiras porque o nosso amado e intocável Bananil acabou de lançar o mais novo e requintado episódio da franquia favorita do atual governo. O filho de Lula, a pelúcia federal em ação. E olha, vocês me conhecem. Eu não invento nada. Eu não tenho essa criatividade toda para criar um enredo tão sujo. A notícia foi publicada pelo Estadão, confirmada pelo SBT News, replicada pela CNN Brasil e virou o assunto mais comentado de toda a República das Bananas no glorioso dia 15 de maio de 2026. A Pelúcia Federal simplesmente trocou o delegado que estava investigando o Lulinha. Trocou, assim, do nada. Sumiu o delegado. O mesmo delegado que teve a audácia, o descaramento, a petulância de pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do filho mais velho do presidente da República. O mesmo investigador que estava chegando perto demais. O delegado que, segundo fontes quentíssimas que circulam nos bastidores de Brasília, já tinha em mãos evidências robustas de que o menino Molusquinho, o herdeiro do trono de 9 dedos, recebia a bagatela mensal de R$300 mil do careca do INSS, através de uma triangulação com uma laranja profissional chamada Roberta Luxinger. Gente, o Bolsonaro, ele já sabe que vai perder as eleições. E o que acontece com esse delegado audaz? Rua! Fora! Exilado! E vocês não sabem qual é a justificativa oficial que a nossa gloriosa corporação deu para o público. O motivo oficial para o afastamento do delegado é a coisa mais romântica, lírica e tocante que você vai ouvir esse ano. Sabe por que ele saiu? Porque o delegado quis voltar para Minas Gerais. Right. Ai, que saudade do meu pão de queijo. Ai, que vontade de ver o trem passar. Eu não aguento mais investigar corrupção de filho de presidente. Meu coração bate mais forte por Belo Horizonte. Não tem base, não. Eu acho que eu devo ser mais bobo que os outros. Não tem condição. Me poupa, né, minha gente? Saudade de casa? No meio do inquérito mais bombástico do país? No Bananil, a PF não investiga. Ela faz terapia de recolocação regional baseada na nostalgia do funcionário. O maior sonho do Antônio era rever os pais em Pernambuco. Da Suênia era voltar para Campina Grande, na Paraíba, a sua terra natal. Vamos recapitular essa palhaçada item por item, porque o brasileiro tem memória de peixinho dourado e isso aqui precisa ficar gravado na mente de vocês. O delegado em questão se chama Guilherme Pereira da Silva. Ele assumiu a chefia da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal em julho de 2025. Ou seja, o homem estava há menos de um ano no cargo, estava com o motor aquecido. Uma troca que gera bastante polêmica aqui em Brasília, que gera críticas por parte da oposição, porque sai da coordenação desse inquérito a divisão de fraudes previdenciárias da Polícia Federal. Essa divisão, esse setor que até então era responsável, por exemplo, pelas investigações que miravam Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi responsável, por exemplo, pela quebra de sigilo dele em meio a essas investigações. E aí vale a gente mencionar que seria um possível agravante, isso segundo a oposição, uma outra movimentação que a gente tem acontecendo, que é o fato de que um dos delegados responsáveis por esse caso, que é o chefe dessa divisão que mencionei de fraudes previdenciárias, ele deixa o cargo em meio a esse movimento. E aí o que a Polícia Federal alega, que a PF indica, que ele já havia pedido essa remoção e que, na verdade, a motivação para essa remoção é um retorno ao seu estado natal, Minas Gerais. Mas é claro que isso também vira munição para a oposição. Obrigado, Danilo. Obrigado, Pipa. Viram só? Sob a gestão desse delegado saudoso, a PF foi lá e pediu ao ministro André Mendonça, do STF, a quebra de todos os sigilos do Lulinha. E o STF autorizou. Ou seja, o negócio estava esquentando. Os investigadores estavam mapeando detalhadamente a relação íntima de Lulinha com o Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo careca do INSS. Tudo isso usando a empresária Roberta Luxinger como a ponte pagadora do esquema. Uma suspeita legítima de que 300 mil dinheiros passavam por essa laranja e desagavam direto todo mês na conta do filho do painho de 9 dedos. E a suspeita, meu povo, segundo fontes e bastidores ouvidas pelo senador Maurício Marcon, não era um achismo de Twitter. O negócio estava tão amarrado, tão robusto, que o pedido de prisão preventiva já estava praticamente digitado, só faltando o Inter. A suspeita que rola em Brasília é de que a troca do delegado que investiga Lulinha se deu porque o seu pedido de prisão estaria muito próximo.
as evidências de que ele recebia 300 mil do careca do INSS via Roberta Luxinger, sua laranja no esquema, são robustas. E aí, o que acontece exatamente no dia 15 de maio de 2026, quando o cerco fecha, a Polícia Federal, em um ato de pura gestão administrativa eficiente, anuncia a troca do delegado. E não apenas trocam um homem, eles mudam o CEP da investigação. O inquérito sai correndo da Divisão de Fraudes Previdenciárias e vai parar na coordenação dos inquéritos dos tribunais superiores. Que, por uma coincidência absolutamente divina, daquelas que só acontecem em Brasília, é a mesmíssima coordenação que já cuida do caso do Banco Master. Coincidência? Claro! Quem é você para desconfiar da lisura dessa mudança geográfica de processos? Deixa eu traduzir do juridiquês de mordaça para o bom e velho português. Pegaram as investigações que estavam prestes a dar um par de algemas de presente para o Lulinha, arrancaram das mãos de quem passou meses estudando as provas e mandaram para uma equipe totalmente nova para que eles possam recomeçar tudo do absoluto zero, em outra sala, com outros computadores e, quem sabe, esquecer um papel ou outro na gaveta. Olha que espetáculo de país! É ou não é um circo com a lona pegando fogo? Mas calma, meus queridos herdeiros do prejuízo, porque no Bananil, tudo que está péssimo sempre tem espaço para piorar. Não. Wait. Sabe quem ficou sabendo dessa troca de delegado primeiro? Você acha que é o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do INSS lá no Supremo Taiaiá Federal? Você acha que é o Mendonça, o homem que teoricamente comanda e supervisiona essa bagunça toda? Não! Ele ficou sabendo da dança das cadeiras da PF pela boca de um advogado de defesa. Isso mesmo! O juiz do caso não foi avisado pela polícia. Ele descobriu porque o advogado dos investigados chegou para ele com um sorrisinho no rosto. O ministro André Mendonça, ele descobriu através de um advogado de defesa, que pediu esclarecimentos ao diretor-geral da Polícia Federal formalmente. Esses esclarecimentos chegaram no dia 8 de maio. E depois teve essa reunião, hoje, nessa sexta-feira, para formalizar tudo isso. Vai ter um período de transição em que as duas coordenações vão estar passando essas informações. Isso tudo me irritou muito o ministro André Mendonça, que está classificando como uma interferência da Polícia Federal no inquérito no INSS. Segundo eu e César Feitosa estamos apurando, o ministro está considerando isso como se ele não tivesse sido consultado, porque ele teve que descobrir isso por um advogado de defesa. No encontro, o ministro cobrou explicações sobre a mudança e disse que vai acompanhar de perto as investigações, para que não ocorra nem atraso, nem seletividade no material apreendido. Mendonça ainda pediu que a equipe apresente o resultado das buscas já realizadas até aqui. Ele pediu ainda que a equipe dos investigadores mostre direitinho para ele tudo que já foi feito e a análise de tudo do material correspondente. O caso do INSS ele é politicamente muito sensível, como eu estava explicando para vocês, porque Fábio Luiz da Silva, filho do presidente Lula, é um dos investigados. Ele já teve os seus sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados a pedido do delegado, que acaba de deixar o caso. Não é a primeira vez que isso acontece. Lá atrás já tinha sido trocado o primeiro delegado responsável pelo caso. O Mendonça virou o corno do inquérito, o último a saber. É claro que o homem subiu o tom no STF, chamou o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, o famoso mascote de gravata do Lula, exigiu esclarecimentos imediatos por escrito e mandou a nova equipe apresentar absolutamente tudo o que já foi apurado tintim por tintim. Mas prestem atenção no que o repórter do SBT falou bem baixinho no clipe, como quem não quer nada. E não é a primeira vez que isso acontece. Deixa eu grifar isso aqui com caneta marca texto vermelha e fluorescente. Não é a primeira vez. Antes desse delegado, Guilherme, com saudade de Minas, já tinha tido um outro delegado cuidando desse mesmo vespeiro. E esse primeiro delegado, quando foi convocado para depor na CPMI do INSS, pediu pelo amor de Deus para ser ouvido em uma sessão reservada, em segredo de justiça. Por quê?
porque, segundo os parlamentares que estavam trancados na sala com ele, o homem confessou que tinha superiores da PF presentes na cola dele e que ele estava se sentindo severamente pressionado. A Polícia Federal trocou o delegado do caso Lulinha mais de uma vez. 2 vezes. Pelo menos 2 que a gente sabe, né? Ou seja, no Manual Moderno de Carreira da Polícia Federal do Bananil, a regra é clara. Se você for um investigador competente e chegar perto demais do DNA do presidente, a sua carreira recebe um bônus imediato. Uma passagem só de ida para o interior, para você ir respirar o ar puro do campo e parar de encher o saco da corte. Eu quero. Sai daqui, empregada. Tá querendo ouvir as conversas para depois me delatar. Mas deixa eu explicar para vocês o que realmente está em jogo aqui, para além desse teatro de sombras de Brasília, para além dessa guerrinha de tweets de deputados. O esquema de fraudes do INSS que esse delegado que foi para Minas estava investigando não é um crime sem vítimas, não é uma pedalada fiscal abstrata em um computador. Segundo as investigações que a gente conseguiu ver antes de eles embaralharem as cartas e trancarem tudo a 7 chaves, o esquema envolve o roubo sistemático, frio e cruel de aposentados e pensionistas brasileiros. Estamos falando de pessoas idosas, vulneráveis, que trabalharam a vida inteira sob o sol, sangraram pagando imposto por décadas, chegaram na velhice precisando de dinheiro para comprar remédio e comida e descobriram que descontos criminosos estavam sendo feitos direto na folha dos seus benefícios sem qualquer autorização. Entenderam? Isso não é joguinho político de narrativa para o TikTok. São vovôs e vovós reais que viram suado dinheirinho sumir da conta bancária. São idosos que não entendem nada de burocracia e ficam desesperados porque o benefício deles veio menor e faltou para o remédio da pressão. São pessoas que estão no fim da vida e não têm mais tempo hábil para recuperar o que foi levado. E no exato momento em que a polícia está prestes a descobrir e punir quem está por trás, no topo da cadeia alimentar desse roubo de velhinhos, a Polícia Federal vai lá e troca o comando da investigação. O inquérito é arrancado do sujeito que já sabia até o nome dos cachorros dos suspeitos e vai recomeçar na mão de gente nova, que vai precisar de meses e meses apenas para ler o índice do processo e chegar no mesmo ponto. E adivinha o que está chegando enquanto a nova equipe lê os papéis? As eleições. Que tremenda e inconveniente coincidência, né? Que desespero indisfarçável desse governo. Alô, papai? Olha, você ligou errado. Eu não conheço nenhum Molusco Júnior. O Bananil não aprendeu absolutamente nada com a história do cinema. O Filho de Frankenstein, de 1939, era apenas um filme ruim, arrastado e mal feito. Já o Filho de Lula, de 2026, parece aquele filme B que ainda está na sala de edição, só que os editores são os próprios bandidos, cortando as cenas onde a cara deles aparece na tela e garantindo que o final feliz dos vilões nunca seja estragado pelo espectador. E o pior de tudo, brasilinas e brasilinos, é que, de um jeito ou de outro, quem continua pagando o preço extorsivo desse ingresso somos todos nós. Fui! USA brasileiro.